Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de língua portuguesa de número 51. Hoje a gente vai trabalhar sobre marcas linguísticas e elementos da textualidade, conteúdo que a gente já trabalhou no primeiro trimestre e hoje a gente vai dar uma retomada. Então, os objetivos são recordar-se do conceito de marcas linguísticas e textualidade e analisar elementos da textualidade em um texto, interpretando esse texto. Materiais que vocês precisam para essa aula: lápis, caneta, borracha e o caderno de língua portuguesa. Então, textualidade. Como você já estudou anteriormente, a textualidade é o que permite que algo seja percebido como um texto. Tá? Então, quando eu vou analisar um texto, vamos pensar num texto escrito, a textualidade é o que vai definir isso é um texto ou isso não é um texto. O texto ele não é composto por frases e palavras escritas aleatoriamente, sem conexão. O texto é justamente o quê? Uma unidade que faz sentido, tá? Ele possui características que, em conjunto, permitem a unidade de sentido textual. Então, todo texto é um ato comunicativo, visto que ele só é produzido para dizer ou expressar alguma coisa. Todo texto ele vai estar comunicando alguma coisa, uma história, um argumento, uma descrição, enfim. Então, todo texto é um ato de comunicação. Você espera comunicar algo com o texto. Para que o texto funcione adequadamente, ele precisa apresentar essas características, permitindo assim que a comunicação aconteça. Então, quais são os elementos da textualidade? A gente já trabalhou sobre isso, mas vamos retomar. Coerência, que é o que? O sentido do texto. Não vou escrever palavras aleatoriamente que não façam nenhum sentido. Também não vou iniciar com uma ideia e depois ser uma ideia totalmente contrária, a não ser que nesse meio tempo, ali entre uma e outra, aconteça algo. Nós temos a coerência, que é a harmonia dos parágrafos, um parágrafo interligado com o outro parágrafo. Intencionalidade, o que o autor espera com o texto. Então, eu escrevo um texto esperando que as pessoas tenham atitudes melhores nessa questão, por exemplo. Aceitabilidade é como o leitor age perante ao texto, concordou com a ideia do autor, não concordou, o que mudou na vida dele ou não mudou nada, enfim. A situacionalidade, que é o contexto em que o texto está inserido, tá? Então, onde está inserido esse texto? Está inserido em determinado local, numa escola? Está inserido dentro de um hospital, de uma determinada cidade, enfim. A informatividade, as informações novas ou conhecidas. A gente já trabalhou sobre isso e a gente viu que no texto eu preciso ter informações já conhecidas e colocar, agregar informações novas. Justamente por quê? Porque se eu só trago novas, pode ficar meio... o leitor pode não entender totalmente, porque tudo é novo. Se eu só trago conhecidas, não desperta o interesse, porque tudo que está ali o leitor já sabia. Marcas linguísticas. As marcas linguísticas são os elementos presentes nos textos que fazem parte de determinada língua, como as palavras e a pontuação utilizada, Então, dentro do texto, cada marca linguística possui uma função. Então, assim, essas marcas linguísticas são o quê? As minhas palavras, as minhas letras, a pontuação, a acentuação. Então, Maria bebeu leite e passou mal. Então, eu tenho aqui quem é o meu personagem dessa, quem que é o sujeito dessa frase. A Maria, o que ela fez? Ela bebeu leite, O meu verbo, o meu substantivo e, através disso, ela passou mal. Então, ela provavelmente, não sei, intolerância à lactose, por exemplo, por isso ela passou mal, ou ela consumiu um alimento antes que com o leite gerou, um certo problema ali no estômago dela, enfim. Então, isso são marcas linguísticas. Tudo que está presente ali no meu texto, eu ignoro nessa questão de marcas linguísticas. Eu não penso tanto nessa questão de sentido, mas eu penso nessa questão de pontuação, questão de palavras escritas corretamente, enfim. Pessoal, trouxe um texto para vocês bem interessante. Vocês podem ir refletindo sobre essas questões aqui dos elementos da textualidade, se ele é coerente, se ele é coesivo, enfim. E a gente vai fazer leitura dele. Ele é um texto um pouquinho mais complexo, mas vocês vão estar entendendo porque as palavras que são palavras mais complexas, tem aqui do lado, a escrita, o que elas significam.
Então, 3 mercadorias muito estranhas. Um velho camponês, teimoso como uma mula, precisava atravessar um trecho do caudaloso rio Níger, né? O caudaloso é com muita água, tá? Um rio alto. E o rio Níger, ele é um grande rio que atravessa diversos países lá do continente africano. Carregando um leopardo, uma cabra e um saco cheio de inhames. O inhame é uma raiz comestível, é próximo ali do aipim, mandioca, tá? Então, assim, esse velho camponês, ele precisava atravessar com essas 3 mercadorias. Quais são? Uma cabra, um saco cheio de inhame e um leopardo. A garotada das aldeias situadas em margens opostas sentou-se no chão, barrento, na maior algazarra para ver como o rabugento conseguiria transpor a perigosa correnteza. A canoa do homem era muito pequena e ele só poderia carregar um dos seus pertences de cada vez. O que aconteceu aqui? Estava tendo uma correnteza, o homem precisava atravessar o rio. E o que acontecia ali? A canoa dele era muito pequena, ele não poderia levar os 3 itens de uma vez. Logo, ele teria que levar um item, atravessar, e os outros deixar para trás. Voltar, aquele item fica lá, pegar mais um, atravessar e voltar, e pegar o outro, atravessar e deu, tá? Se deixar a cabra, então assim, como que ele poderia fazer isso? Parece, tudo bem, né? Deixa lá a cabra com o inhame, leva o leopardo. Mas nós temos problemas aqui. Se deixar a cabra com o inhame, disse um dos meninos, a esfomeada vai comer tudo. A cabra vai comer o inhame e só vai ter cabra, não vai ter mais inhame. Se largar o leopardo com a cabra, o manchado devora o bichinho, né? O leopardo é um animal carnívoro, ele com certeza vai comer a cabra. Então não dá para levar só o inhame. Se largar, irritado com a zombaria, o aldeão reclamou em altos brados. Vocês não aprenderam, de acordo com a nossa tradição, a respeitar os idosos? Em vez de ficarem criticando, por que não me ajudam? O que vocês fariam se estivessem no meu lugar? Lembrem-se, argumentou citando um antigo provérbio, quem é velho já foi jovem. As palavras do ancião, na mesma hora, deixaram a meninada em silêncio. O homem não desistiu e, como não queria perder nada, pôs-se a pensar, agachado à beira da água lamacenta. No entanto, por mais que quebrasse a cabeça, não encontrava uma solução. Então, pessoal, pensem em vocês. Temos uma cabra, um saco de inhames e um leopardo. O rio precisa ser atravessado, tá? Só posso levar um de cada vez. Então, 2 ficam para trás, levo um, tá? Como eu poderia fazer isso? Tá? Já foi colocado aqui que não dá para deixar a cabra com inhame, porque senão a cabra come o inhame. Não dá para deixar o leopardo com a cabra, senão o leopardo come a cabra. Como que poderia levar e voltar, e levar e voltar e levar as coisas sem dar nenhum problema? Dá um pause no vídeo e pensa um pouco, a gente já vai trazer a solução aí na conclusão do texto. O aldeão, desesperado, recorreu a um lavrador de cabelo grisalho, montado em um burrico a caminho de um mercado distante dali. Primeiro, disse o homem, depois de coçar a cabeça por um instante, você tem que remar com a cabra para a outra margem e deixar o leopardo com o saco de inhame. Esse animal como todos sabem, não gosta de comer raízes. Então, olha só a solução que está surgindo aqui, tá? Então, ele conversa com um lavrador, né, que é um agricultor, e ele diz, primeiro, você vai levar o quê? Vai estar levando a cabra, tá? Porque o leopardo, ele não come raiz, ele não vai estar se importando com o inhame, então pode ficar o leopardo com o inhame. Vai levar a cabra, tá? Depois, atravesse para cá e carregue o saco de inhame para lá. Ao voltar, traga a cabra com você. Olha a sugestão. Leva a cabra, volta, busca o inhame, deixa o inhame lá e volta com a cabra.
E para completar a travessia, leve o leopardo e em seguida volte para buscar a cabra. Então, qual que é a ideia? Ir com a cabra, voltar, buscar o inhame, levar. Só que o inhame, ele não pode ficar com a cabra, porque senão ela vai comer. Então, a ideia é voltar com a cabra, deixar a cabra sozinha e levar o leopardo e depois voltar de novo, buscar a cabra e voltar, tá? E foi assim, finalmente, que o camponês atravessou o rio. De acordo com o ditado africano, ninguém deve rir de um velho, tá, pessoal? Espero que tenham entendido aí a ideia, né, de todas essas viagens, tá? E agora, antes da gente fazer a interpretação sobre o autor, né, o autor é um escritor mineiro chamado Rogério Andrade Barbosa. Ele nasceu em 1947. Ele costuma percorrer muitos países africanos para recolher histórias infantis e preservar a tradição oral, ou seja, essa tradição de falar histórias. O autor ele tem aproximadamente 90 livros infantis e juvenis e alguns deles dedicados aos países de expressão portuguesa. Há publicações traduzidas em inglês, espanhol e alemão. Tá? Esse texto foi um texto ali de cultura africana. Tá? Algo bem importante, vocês sabem como a gente teve, né, a influência africana, da cultura africana no nosso país devido aí à escravidão do Brasil. Então, elementos da textualidade. Identifique os elementos da textualidade nesse texto. Esse texto é coerente? Coesivo? Qual que é a intenção será do texto? Como vocês reagiram ao texto, né, a aceitabilidade? Em que contexto que esse texto está inserido? E quais são as informações novas e as informações conhecidas? Deem uma refletida sobre esses aspectos, pessoal. Então, coerência. Sim, claro, esse texto é bastante coerente, né? Ele fica claro de ser entendido, ele segue um raciocínio, segue uma sequência, é coesivo também, os parágrafos eles estão amarrados, tá? Intencionalidade, né? Fazer o leitor, qual que é a intenção do escritor? É fazer com que o leitor chegue a um meio no qual o velho camponês possa atravessar, né, o rio, sem estar deixando, né, por exemplo, deixar a cabra com o leopardo e ele acabar comendo a cabra, tá? Então, para que ele possa atravessar o rio, estimulando assim o raciocínio lógico, né? A ideia aqui é justamente estimular o raciocínio. Aceitabilidade, essa resposta pessoal, como vocês reagiram aí ao texto? Será que vocês conseguiram chegar a essa ideia? Situacionalidade, possivelmente o texto ele conta uma história de tempos mais remotos no continente africano. Ele parece uma história um pouco mais antiga, justamente por estar se tratando de mercadorias ali em específico. Mas pode ser que ela seja uma história mais recente. O que a gente sabe é que ela ocorre no continente africano, justamente por conta do rio Níger. Informatividade, resposta pessoal. Tá? O que é novo, o que é antigo? Com certeza as palavras em destaque, boa parte delas, são novas para vocês, talvez informação do rio Níger também. Interpretando, então, quais são os personagens da história? No conto, um camponês precisava atravessar o rio levando consigo algumas mercadorias. Escreva os 3 problemas que ele tinha que impediam ele de fazer essa tarefa. Na terceira, complete. A cabra e o inhame não podiam ficar juntos porque alguma coisa. E na B, a cabra e o leopardo não podiam ficar juntos porque alguma coisa. Façam essas questões, pessoal. As respostas, então, quais são os personagens? O camponês, os garotos, né? Ali a gente não está citando ninguém em específico, a garotada, que são os meninos da aldeia, e o lavrador. Aí a gente tem, mas eles não agem, né? Eles mesmos não agem, eles agem de acordo, né, com o que o camponês faz. Temos ali a cabra e o leopardo também. No canto, um camponês, ele precisa atravessar o rio. Quais os 3 problemas que ele tinha? Primeiro problema, carregar um leopardo, uma cabra e um saco cheio de inhames. Não podia fazer os três ao mesmo tempo. Segundo, atravessar uma correnteza. Também dificultava. E terceiro, usar uma canoa pequena, né, que impedia ele de levar todos esses produtos ao mesmo tempo. A cabra e o inhame, eles não poderiam ficar juntos, por quê? Porque a cabra come o inhame.
E a cabra com o leopardo não podiam ficar juntos porque o leopardo come a cabra. Pessoal, espero que o conteúdo tenha ficado claro, espero que tenham gostado desse conto. Agora vocês vão realizar algumas atividades aí sugeridas a vocês. Até a próxima e bons estudos!